Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E está de volta o Fogo e Fúria, um pouco mais tarde do que o normal e também uma semana depois. Mas aqui estamos, sempre, com o Pedro Correiro. Viva, Pedro. Viva, Ruben. E comigo, Ruben Martins. Pedro, vamos só recuperar rapidamente o que aconteceu na semana passada. Donald Trump, se bem nos recordamos todos, foi à China para uma cimeira bilateral com o homólogo chinês Xi Jinping, mas acabou por não obter assim grandes resultados do ponto de vista político ou financeiro. Até ouviu o presidente chinês alertá-lo para não se imiscuir no tema de Taiwan e também não conseguiu nada de palpável em relação ao Irão. Escapou-me alguma coisa aqui, Pedro? É basicamente isso, e como de facto não houve nenhum grande anúncio saído daquela cimeira, vale a pena referirmos também o ambiente geral em torno do encontro, com uma narrativa dominante, muito presente na imprensa estatal chinesa, de que os Estados Unidos são uma potência em declínio e a China uma potência em ascensão. Trump, de facto, chegou fragilizado a Pequim. A grande estratégia da guerra tarifária do ano passado não resultou em relação à China, que teve um excedente comercial recorde em 2025. Chegou com a guerra no Irão e com o bloqueio de Estreito de Hormuz ainda nas mãos, ainda por resolver, uma crise em que Trump entrou e da qual não sabe sair, pelo menos até agora. Chegou zangado com os aliados europeus, enfim, chegou num mau momento. E essa narrativa do declínio e o momento de fragilidade de Trump explicarão o facto de Pequim ter dado pouco ou nada aos americanos durante esta visita. Não se vão envolver ativamente na crise do Irão, para além das iniciativas diplomáticas que já têm tido. A China não vai enviar navios para Hormuz. Não se firmaram grandes negócios com as empresas norte-americanas, apesar de termos tido Elon Musk, Tim Cook e outros grandes empresários na comitiva de Donald Trump. Pequim vai comprar menos aviões à Boeing do que se esperava. E Pequim deixou ainda aquele alerta ou ameaça em relação a Taiwan, com o presidente Xi Jinping a avisar que é um assunto que, no limite, pode mesmo causar uma guerra entre a China e os Estados Unidos se os norte-americanos não respeitarem as linhas vermelhas chinesas, que, de resto, Trump já veio desrespeitar já esta semana ao dizer que ia falar diretamente com o presidente de Taiwan, que é uma coisa que nenhum presidente americano faz, ainda por cima sobre uma venda de armas a Taiwan. Mas, resumidamente, tivemos uma China muito assertiva, a falar de igual para igual com os Estados Unidos, ou mesmo de cima para baixo, e tivemos um Trump enfraquecido e, sobretudo, ineficaz num grande palco internacional. Mas, no entanto, e de volta aos Estados Unidos, a semana não correu muito mal a Donald Trump. Teve grandes vitórias dos seus aliados nas eleições primárias republicanas dos últimos dias. Arranjou também um fundo para pagar uma indenização a aliados políticos. Conseguiu uma declaração de imunidade face a investigações das finanças. Ou seja, pode estar enfraquecido no plano internacional, mas internamente continua bastante forte. No universo republicano, Trump continua forte. Fora dele é que é mais complicado. Mas vamos ao que se passou no Partido Republicano nos últimos dias. Estamos na fase das eleições primárias, aquelas votações dentro de cada partido para escolher os candidatos que se vão apresentar às eleições intercalares de novembro, as tais em que vão estar em jogo todos os lugares na Câmara dos Representantes e 1/3 dos lugares do Senado. Eleições muito importantes porque vão determinar se Trump continua sem amarras graças a um Congresso dominado pelos republicanos ou se vai começar a ter um Congresso que lhe faz oposição, que lhe mete travão e que vai condicionar o resto da sua presidência. Trump não quer apenas assegurar as duas maiorias republicanas do Congresso, quer também garantir um partido republicano absolutamente leal a si
e sem críticos internos, e nos últimos dias livrou-se de duas figuras particularmente incómodas dentro do partido. Se calhar até foi buscar inspiração às purgas do Partido Comunista Chinês e da cúpula militar chinesa, mas pronto, pelo menos Trump fez de forma mais ou menos democrática. No sábado, livrou-se do senador Bill Cassidy, um dos 7 senadores republicanos que tinham votado pela condenação de Trump no impeachment após o ataque ao Capitólio de 2021. Trump vinga-se agora, apoiou Julia Letlow contra Cassidy nas primárias de Louisiana. Cassidy perdeu e já não vai poder apresentar-se nas eleições em novembro, que, de outro modo, teria vencido facilmente, porque o Louisiana é um estado maioritariamente republicano. Portanto, primeira baixa, Bill Cassidy, um senador incómodo republicano, já não vai estar no Senado daqui a uns meses. Depois, na terça-feira, Trump livrou-se de Thomas Massie, um congressista republicano muito incómodo para a Casa Branca, que tinha liderado os esforços bipartidários para publicar os ficheiros do caso Epstein, que era um grande crítico também da guerra no Irão, do apoio norte-americano a Israel também, que tinha votado contra diplomas republicanos na área fiscal e das finanças, porque era um grande crítico do endividamento que a administração Trump veio apenas agravar. E Massie perdeu também as primárias, neste caso do Kentucky, contra outro candidato apoiado por Trump, um tal de Ed Galrin, uma figura sem currículo político e sem nome reconhecido, tanto que eu não sei pronunciá-lo, com aparentes garantias de fidelidade total a Trump. Portanto, moral da história, Trump continua a ser rei e senhor no Partido Republicano, é ele que constrói e destrói carreiras políticas na direita norte-americana, não tem qualquer tolerância à crítica e está a transformar aquele partido numa seita obediente. Mas depois olhamos para as sondagens e os números são um desastre para Donald Trump. Como é que ele mantém o Partido Republicano sob controle tão apertado se ele, segundo as sondagens, é tão impopular? As sondagens que tu referes apontam de facto números terríveis para Trump. Taxa de aprovação ali nos 38% ou 39%, portanto uma ampla maioria de americanos insatisfeitos com Donald Trump. Depois, menos de 30%, menos de um terço dos americanos satisfeitos em particular com os esforços do presidente contra a inflação, o grande tema político dos últimos anos na América. A guerra no Irão, super impopular também, mas depois, se for espreitar nessas mesmas sondagens as respostas apenas dos inquiridos republicanos, o cenário é completamente diferente e é completamente cor-de-rosa. Por exemplo, na sondagem desta semana da Siena para o New York Times, Trump tem entre os republicanos uma taxa de aprovação de 82%. E entre os republicanos, 69% dizem que o país está num bom rumo. E apenas 19% dos republicanos se queixam da economia. E agora podemos ter todas as teorias que quisermos sobre isto. Podemos dizer que a culpa é da Casa Branca e da propaganda da Casa Branca. Podemos dizer que a culpa é da desinformação trumpista nas redes sociais ou do mau trabalho da comunicação social norte-americana, que neste momento, em grande parte, está nas mãos de aliados de Donald Trump. Até porque tu ligas a Fox News e não vês notícias incómodas para a narrativa trumpista. Também podemos teorizar que o trumpismo neste momento é mais um culto religioso e é mais uma questão de fé do que um verdadeiro movimento político assente em factos. Também podemos dizer que simplesmente, enfim, se calhar os republicanos estão mesmo muito contentes com Trump. Mas o facto é que sim, Trump continua a ser tremendamente popular entre os republicanos. É completamente inimputável, ele pode fazer as coisas mais bizarras e criminosas que o seu eleitorado ou fecha os olhos ou até aplaude, e portanto é isso que explica que ele mantenha aquele papel de kingmaker do Partido Republicano e que consiga mobilizar votos e dinheiro para eleger uns candidatos e para derrotar outros. Agora, fora dessa bolha, ele de facto é muito impopular e não lhe basta ter apenas o apoio dos republicanos. Dos democratas nunca teria, e isso já se sabe. Mas onde ele está a perder muito apoio é entre os eleitores independentes, aqueles eleitores que não se declaram de um ou de outro partido e que habitualmente decidem eleições, sobretudo as presidenciais. Portanto,
tudo somado, e apesar do poder total de Trump no Partido Republicano, fora dele as coisas estão muito complicadas e as sondagens continuam a indicar que pode vir aí, de facto, uma derrota significativa para os republicanos em novembro. Ou então não, porque estas sondagens podem não se traduzir nos mandatos necessários para os democratas terem essa maioria no Congresso. Exatamente. Eu tenho estado atento nas últimas semanas ao Cook Political Report, que é um entre vários sites e grupos que fazem análises eleitorais e de sondagens, e eles aqui há umas semanas indicavam que os democratas tinham completamente garantidos 217 lugares na Câmara dos Representantes, onde são precisos 218 para a maioria. E havia, nessa previsão de altura, mais uns 10 ou 20 lugares em disputa. Portanto, bastaria ganhar um desses lugares que podem cair para um lado ou para o outro, e a maioria estava alcançada para os democratas. Agora, os democratas só têm garantidos 207 lugares. Perderam, entre aspas, 10 lugares no espaço de poucas semanas. E porquê? Porque as regras do jogo estão a ser alteradas a todo o momento. Houve aquela decisão do Supremo que veio declarar que não se podia criar círculos eleitorais de maioria negra, pelo menos não com esse propósito expresso, e isso abriu aqui uma porta para que vários estados republicanos do Sul resolvessem o problema de raiz e eliminassem círculos de maioria negra onde os democratas tendencialmente ganhavam. Depois houve outra decisão do Supremo Estadual da Virgínia, portanto o Supremo daquele estado e não do Supremo Federal, que travou ali um novo mapa eleitoral que teria sido muito vantajoso para os democratas. E, portanto, só nestes dois desenvolvimentos os democratas terão perdido ali uma dezena de lugares que estavam relativamente garantidos. E agora estão obrigados a vencer pelo menos 11 de 18 círculos, que neste momento são uma espécie de moeda ao ar entre os democratas e os republicanos. E repara, nada mudou no clima político. Não houve nenhuma mudança de fundo nas sondagens, nem popularidade de Trump. A única coisa que mudou foi o tabuleiro do jogo, o mapa eleitoral, que agora é novamente favorável para os republicanos. Portanto, ainda está tudo em aberto, apesar das sondagens, e sendo que as coisas ainda podem mudar tanto para um lado como para o outro. E isto na Câmara dos Representantes. No Senado, é que a possibilidade de vitória dos democratas é mesmo muito reduzida, porque só um terço dos lugares que vão a voto neste ano, em primeiro lugar, é só um terço, e depois desse terço, a maioria estão em estados republicanos, onde à partida não vai haver mudanças, fora uma ou outra potencial surpresa no Alasca, no Maine ou no Texas, por exemplo. Mas os democratas vão precisar de virar pelo menos 4 lugares e de não perder nenhum, e vai ser difícil que isso se concretize. Mesmo com os escândalos dos últimos dias. Sim, mesmo com mais episódios absolutamente inimagináveis. Foquemos-nos num só dos últimos dias. Portanto, Trump estava a processar o próprio Estado e, concretamente, a autoridade tributária, aquilo que os americanos chamam de IRS, e pedia-lhes 10 mil milhões de dólares em indenização. E porquê, já agora? Porque Trump tinha andado anos a recusar divulgar as suas declarações de rendimentos e de impostos, ao contrário do que fazem todos os candidatos presidenciais, o que é uma enorme red flag, mas avancemos. E houve um funcionário externo dos impostos que passou essas declarações de Trump à imprensa, nomeadamente ao New York Times e à ProPublica, e esses documentos revelaram que Trump não tinha pago qualquer imposto sobre o rendimento durante 10 dos 15 anos anteriores. Isto aconteceu em 2020 e agora Trump estava a processar o IRS por esta fuga de informação. Ok, tudo bem, é a Trump a ser Trump, é a Trump a tentar sacar 10 mil milhões de dólares ao seu próprio governo, o que é um escândalo, mas digamos que já não nos surpreende. O que é que aconteceu entretanto? Parece que esse processo não ia chegar a lado nenhum, até porque Trump apresentou a queixa demasiado tarde. Ele tinha 2 anos, tinha ali um prazo de 2 anos para apresentar a queixa contra o IRS, portanto até 2022, se não estou em erro, e só o fez agora em janeiro de 2026. Só por aí o caso estava encerrado. Pois bem,
Esta semana, o Departamento de Justiça e o IRS, de quem Trump é o patrão, por assim dizer, enquanto presidente, chegou a um acordo extrajudicial com o próprio Trump para encerrar este caso. E ainda por cima com duas compensações absolutamente extraordinárias para Trump. Primeiro, o Departamento de Justiça vai constituir um fundo de 1,8 mil milhões de dólares para pagar indenizações a vítimas de perseguição política. Ok, mas quem são estas vítimas? São, por exemplo, os tipos que participaram no ataque ao Capitólio. São só os republicanos e os aliados políticos de Trump. Não são, por exemplo, os políticos democratas ou os aliados de anteriores administrações que agora estão a ser perseguidos na justiça, como, por exemplo, James Comey, o antigo diretor do FBI. Esses não vão ter direito à indenização. Não, esta indenização, este bolo de 1,8 mil milhões, vai apenas para aliados de Trump e do presidente. Este é o primeiro detalhe escandaloso do acordo extrajudicial. O segundo é que o IRS e o Departamento de Justiça comprometem-se a desistir de todas as investigações fiscais a Trump, à sua família, às suas empresas, para sempre. É claro que se um dia vier um presidente democrata, este acordo provavelmente vai ser rasgado. Mas neste momento é esse o acordo que existe. Trump está a safo de qualquer falcatrua que tenha feito do ponto de vista fiscal, tanto Trump, os filhos e as empresas da família. Portanto, ele desiste daquela imunização multimilionária, mas traz para casa um perdão, uma espécie de perdão fiscal quase eterno, e traz para casa também aquele fundo que os democratas dizem que é perfeitamente inconstitucional, que na prática é um canal paralelo ao sistema judicial norte-americano, a que os republicanos podem aceder para serem indenizados sempre que entenderem que estão a ser perseguidos por razões políticas. Ora, junta isto tudo à outra notícia dos 1.000 milhões de dólares que Trump pediu ao Congresso para a segurança daquele polémico salão de baile na Casa Branca, junta isto tudo à inflação, aos efeitos económicos da guerra, à escalada do preço da gasolina, e deixa de ser surpresa porque é que Trump está em queda livre nas sondagens. Menos, claro está, na bolha republicana. Muito obrigado, Pedro, e até à próxima semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.